Exemplo 2. Outro exemplo. Seno de x. Fala. Sim, com toda certeza. Muito obrigado. Ainda bem que vocês percebem toda vez que eu erro na lousa e corrigem. Se não fossem vocês... E elevado a x. Certíssimo. Seno de x. A derivada da função seno é a função cosseno. A segunda derivada da função seno é a função menos seno. A terceira derivada da função seno é a função menos cosseno. E quem que é a quarta derivada da função seno? Quarta derivada da função seno é a derivada de menos cosseno, que é o próprio seno. Quando você deriva sucessivas vezes a função seno, você essencialmente obtém 4 funções diferentes. Seno, cosseno, menos seno e menos cosseno. E aí entra em repetição. Porque agora a quinta derivada é a derivada do seno, vai coincidir com a primeira, porque estou derivando a mesma função. Lembraram deste fenômeno da função seno? Vamos escolher um ponto para desenvolver a função, a série de potências, a série de Taylor da função seno. Qual é o candidato natural? x0 igual a 0. No x0 igual a 0, você tem f de 0, que é igual a seno de 0, que é 0, mas que também é igual à derivada de ordem 4 no 0. Que também é igual à derivada de ordem... Qual é a próxima derivada que vai ser igual ao seno? Depois da derivada de ordem 4. Vai ser a derivada de ordem 8. Derivada de ordem 4 voltou a dar seno. A de ordem 5 dá cosseno, de ordem 6 dá menos seno, de ordem 7 dá menos cosseno, de ordem 8 dá seno de novo. E isso segue. A primeira derivada, na origem, é cosseno de 0, que é 1, que coincide com... Qual vai ser a próxima derivada que vai coincidir com cosseno? Derivada de ordem 5. A primeira derivada dá cosseno. Como a f4, a derivada de ordem 4 dá seno, quando eu derivar de novo de ordem 5, dá cosseno de novo. A segunda derivada é menos seno em 0, que é 0, e que coincide com a derivada de ordem 6. Vocês estão acompanhando essa coisa da periodicidade das derivadas da função? A próxima, a outra que iria dar 1 aqui, a depois da de ordem 5, seria de ordem 9. A outra que iria dar 0 aqui seria de ordem 10. É de 4 em 4, não é? E a terceira derivada é menos cosseno, dá menos 1, e a seguinte que daria menos 1 é a de ordem 7. Então, quem é a série de Taylor da função seno? Vou escrever por extenso antes de botar a fórmula geral. Então, começa com f de 0, que é 0. Depois, mais. O primeiro termo é 1, então x. Derivada dá 1 sobre 1 fatorial. Depois, o termo em x2 dá 0, porque a segunda derivada dá 0 sobre 2 fatorial. Depois, termo de ordem 3 dá menos 1. x3 sobre 3 fatorial. Depois vem o de ordem 4, 0, x a quarta sobre 4 fatorial. Depois vem o de ordem 5, mais x a quinta sobre 5 fatorial. Depois mais 0.
Todos os termos de ordem par têm coeficientes nulos, porque as derivadas de ordem par, de ordem 0, de ordem 4, de ordem 8 dão 0, e as de ordem 2, 6, todas dão 0. Então, como as derivadas de ordem par dão 0, os coeficientes dos termos de ordem par dão 0. Sobram só os de ordem ímpar, sendo que alguns a derivada vale mais 1 e alguns a derivada vale menos 1. Por isso que aqui começa com mais x e depois tem menos x3. Então, a série de Taylor da função seno, vou escrever de forma mais concisa, x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, mais... Essa é a série de Taylor da função seno. Potências ímpares sobre o fatorial dos ímpares com uma alternância. Será que vocês já estão com quilômetros rodados para já conseguir escrever essa série? Achar uma formulação para ela? X elevado a 2n mais 1 ou menos 1, dependendo de onde eu quiser começar. Se eu começar com 0, então eu vou pôr 2n mais 1, para que o primeiro termo seja x. Eu posso começar com 1, e aí eu ponho 2n menos 1. Tem que ter um 2n mais 1 fatorial. E uma alternância. Menos 1 elevado. Se eu comecei com 0 e eu quero que o primeiro seja mais, então quanto é que eu ponho no expoente do menos 1? O próprio n. Esta é a série de Taylor da função seno. Converge em R. Se você olhar suas anotações, você vai ver que a gente já fez essa discussão numa aula anterior. Então, olha a situação que nós estamos. E que é uma pergunta extremamente sutil, não é nada óbvio isso que eu estou perguntando. Você tem a função seno definida na reta toda. Você tem uma série de potências que é a série de Taylor da função seno, definida na reta toda. É claro que dá uma impressão de que essas duas coisas coincidem. É a função seno e a série, ambas definidas na reta toda. A série foi obtida a partir da função seno, é a série de Taylor da função seno. Caramba, não posso dizer que essas duas coisas são iguais? Resposta, não. Exemplo. Quer dizer, no caso da função seno, a resposta é sim. O que não pode dizer que é sim é que sempre seja. Às vezes, a série de Taylor de uma determinada função não conversa com a função. Então, a pergunta que a gente vai responder depois, daqui a pouco, quando é que a gente pode dizer que essas coisas são iguais? Agora, olha esse exemplo aqui. Não é um exemplo óbvio. Esse exemplo não é para ninguém ter ideia, pensar nesse exemplo inicialmente. É um exemplo que faz sentido no meio da aula e eu o trouxe preparado de casa. Não é um exemplo óbvio, eu sei disso. A função vale 0 quando x é 0, e para x diferente de 0 ela é exponencial de menos 1 sobre x2. É nada óbvio que alguém fosse pegar essa função nesse instante. Vou dar uma ideia para vocês de quem é o gráfico dessa função. É um gráfico bonitinho. Para x igual a 0, ela vale 0. Quando x tende a mais infinito, x quadrado tende a mais infinito. 1 sobre isso tende a 0. Então, isso tende a e elevado a 0, que é 1.
mas é 1 sobre. Então ele tende a 1, mas por valores inferiores a 1, porque o expoente está tendendo a 0, por valores negativos. Está vendo a exponencial aqui? Quando isso tende a infinito, isso tende a infinito, isso tende a 0. Então 1 sobre x2 tende a 0, mas é negativo. Então ele tende a 0 por valores negativos. Então a exponencial tende a 1 por valores ascendentes. E do lado negativo ela é simétrica, ela é uma função par. Do lado negativo ela é igual. O gráfico dessa função tem essa cara. Não vou fazer agora as contas, porque isso demandaria muito tempo, mas eu vou contar um resultado. Um resultado surpreendente. A derivada dessa função no zero vale 0, a derivada da derivada vale 0, todas as derivadas de todas as ordens valem 0. Surpreendente que isso possa acontecer naquela funçãozinha ali. É o que acontece. As retas tangentes, elas vão se horizontalizando em qualquer ordem que você pense. Isso significa que a série de Taylor é que série? 0, a série nula. Porque todas as derivadas são 0. A função é a função nula? Não, né? Então, essa função tem série de Taylor? Tem. É a série de Taylor na origem, estou desenvolvendo em torno do 0. Então, olha que situação esquisita. Essa função é de classe sem infinito? É. Tem série de Taylor no x0 igual a 0? Tem. Posso escrever a série de Taylor dela? Sim, funciona. Tem uma série de Taylor bonitinha. Está escrita a série de Taylor. Que série que é? Série nula. Esta série de Taylor coincide com a função? Não. Este fato não aparecia quando a gente só olhava com o polinômio de Taylor. Sabe por quê? Porque com o polinômio de Taylor para essa função, sabe qual seria a informação? Seria uma informação absolutamente inútil. O polinômio de Taylor para essa função diria o seguinte: numa vizinhança pequenininha em torno do 0, a função é muito pequenininha, parece 0. O que é verdade. E não serve para nada. Mas eu agora estou dizendo uma coisa muito maior. Em qualquer ordem que você faça isso, ela se comporta como se fosse a função nula, e ela não é a função nula. Só naquele ponto ela tem esse comportamento. A série de Taylor é a série nula, e a série de Taylor não coincide com ela. Esse é o próximo passo que nós vamos discutir, e aí o polinômio de Taylor e o erro do polinômio de Taylor é que vai jogar uma importância. Ele vai recuperar isso. Ah, se você... Belíssima pergunta. Seu nome é? Bruno. Bruno fez uma pergunta fantástica. E por que você não troca de ponto? Legal. Se eu trocar de ponto, e isso é muito bonito. Se eu trocar de ponto, pegar aqui um certo x0, sabe o que vai acontecer? 1, a série não vai mais ser nula. 2, eu vou ter uma série de potências, que vai ser a série de Taylor desta função em outro ponto. E que não vai mais ser a série nula, que vai representar a função num intervalo. Aí eu vou ter uma série que vai representar essa função, não na reta toda, mas num determinado intervalo. Ou seja, esse fato de que a série de Taylor representa ou não representa a função, tem a ver com o ponto e também em torno do qual você desenvolve.